Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje estou aqui com uma pessoa muito querida, a Mara, do Sebrae. Tudo bem, Mara? Tudo bem. Hoje nós vamos falar um pouco de tudo, né? Um pouco do que o Sebrae é, do que o Sebrae representa para os nossos amigos, né? Aquilo que os empresários precisam. E o Sebrae está lá para ajudá-los. E eles nem sabem muito bem disso às vezes, né? A gente fica pensando assim, tem muita procura, mas nem sempre da forma que deveria, né, Mara? Poderia ter muito mais, na verdade, né? Não é verdade? Com certeza. E vamos falar também um pouco sobre inteligência artificial. Inclusive, temos um bônus aí, se você assistir até o final, você vai saber. Não digo até o final, mas você vai saber que você vai estar... Bom, vamos deixar para o final, né? Vamos deixar um pouquinho de suspense. O pessoal tem que assistir um pouquinho a gente, né, Mara? Tá certo. Vamos falar um pouquinho sobre tudo isso, né, Mara? Obrigado mais uma vez, agradeço o Sebrae. Obrigada pelo convite. Você está aqui no Sebrae do ABC, né? Isso, o ABC aqui tem uma única unidade, mas nós cuidamos dos 7 municípios. Estou aqui só há 25 anos. Pouco tempo, misericórdia, né? Pouquinha coisa. E sempre é bom estar para poder falar um pouquinho, né? Contribuir um pouco aí com o conhecimento, com essa troca, na verdade, dessa riqueza, que é sempre estar falando com vocês, empresário, aprendendo, trocando informação no nosso dia a dia. E hoje cada vez mais, com mais precisão, né? Eu acho que com todas as mudanças que estão por vir, já estão por vir mais ainda, a gente sabe que isso vai acontecer e precisamos estar bem informados, né? Eu acho que sempre ouvi, sempre fui parceiro do Sebrae, o Sebrae sempre me atendeu muito bem, todas as vezes que eu precisei, todos os podcasts que participaram, né? Sempre fomos muito bem recebidos, né? E sempre nos ensinando, e sempre estando à disposição dos nossos clientes, dos clientes que estão nos ouvindo, das pessoas que estão aí participando. Eu acho isso muito importante. Quero realmente agradecer toda essa parceria que o Sebrae tem hoje com o podcast da Samar e com a Samar Contabilidade. Muito feliz com isso. Não, conte sempre com a gente. É para isso mesmo que o Sebrae existe, para unir forças, juntar parcerias aí, porque juntos vamos bem mais longe. Mas vamos falar um pouquinho hoje sobre inteligência artificial. Depois a gente vai falar um pouquinho do que o Sebrae tem à disposição e o pessoal nem sabe. Tá. E do nosso, né, pro final. No final. Pro final. Tá certo. Mara, sobre inteligência artificial. A inteligência artificial, né? Muitos empresários ainda entendem que a inteligência artificial é um tabu, que a parte de tecnologia, investimento, é algo que a minha empresa não tem recurso para investir, né? Sendo que é uma coisa muito mais simples. Isso é só para os jovens, não é para mim? Nossa, isso não precisa, no meu negócio não combina, não precisa. Para que eu vou ter uma IA para mim, né? Para quê? Isso aí para quê, né? E nós estamos aqui para realmente quebrar esse tipo de tabu que muitas pessoas têm, que não é para o porte da minha empresa, não é para o segmento da minha empresa, custa muito, não, é muito complexo para aprender. Sendo que, na verdade, hoje já se faz necessário e eu posso quase que afirmar que já está dentro da nossa empresa e a gente não percebe. Não percebe. Só precisa saber aprimorar um pouquinho para pegar melhor aproveitamento do que a tecnologia. Do que aquela ferramenta que já está ali. Para aprimorar para os processos do nosso dia a dia. Então, eu falo que mais do que tecnologia, ela ajuda aí muito a avançar aí nos nossos processos diários, né? Aumentando o que? A nossa produtividade, que é um grande gargalo hoje com essa falta de mão de obra, ou falta de tempo de uma organização de um processo. Então, ela está aqui para nos ajudar, tudo. De uma resposta para um cliente, para automatizar uma resposta automática. De repente, sou eu sozinha, estou em consultoria, já organizo uma resposta para quem está entrando em contato comigo agora. Então, muita coisa bacana. Eu me lembro, assim, na minha idade, né? Puxa vida. Eu me lembro de tentar fazer o PowerPoint. Nossa! Né? De uma forma assim, eu ficava semanas pensando na tela, num desenho, num texto, que tamanho, que cor, que... Hoje não, hoje a tecnologia te facilita, você tem todo... Não é que ela vai te substituir, mas facilita o andamento e o processo, né? Ela não vai te substituir, até porque é você que comanda o que você quer dela. E ela é artificial, você não, né? Exatamente. O nome já fala, né? Você escolhe o que você quer dela, não é o que ela te dá, você é obrigada a pegar. Então,
A inteligência artificial é exatamente para isso, é para você organizar as tuas ideias, aquilo que você gostaria e solicitar para ela te ajudar a implementar aquilo. Então, tenho uma dificuldade de fazer, sei lá, um post para a minha rede social. Quais as palavras-chave, quais os hashtags mais utilizados. Ela vai te buscar para que você ir na rede social buscar, sendo que ela pode te trazer em um segundo. Ela pode te dar esse resultado. Exatamente. Não é deixar ela fazer, é você analisar o que ela está fazendo e buscar isso adiante. Isso, não é isso? E saber argumentar com ela, que nem sempre o que ela te traz é o que você quer. Aí você vai melhorando, legal, gostei, mas eu ainda também quero assim. Você mexe com o teu, né? Eu tenho uma experiência em relação a isso, né? Uma vez eu, usando uma inteligência artificial, e eu vi que essa inteligência estava falando que era fofinho, que era lindinho, que o que eu escrevi estava bonito, que o que eu escrevi estava legal. Cara, mas eu pegava o texto, não é o que eu escrevi, não é eu não sou eu, né? Aí eu falei assim, fulano, escrevi, fulano, é o seguinte, eu não quero que você fique me paparicando, eu quero que você me ajude a encontrar o melhor eixo para aquilo, ou aquilo que eu não estou enxergando. Talvez isso seja um artifício da inteligência, né? Fora assim, eu estou falando isso numa brincadeira, né? Que eu estava brincando com a inteligência para entender o que era uma IA dessas. Mas no meu dia a dia, na empresa, principalmente do meu ramo, né, de contabilidade, eu necessito demais de uma IA. Não é não ter funcionário, é ter uma IA que nos ajuda a agilizar. Exatamente. Porque com as mudanças, né, o governo ele coloca as datas e você tem que cumprir datas. Então, metas que você tem que cumprir. Se você não respeita aquela meta, você perde, você paga multa, paga juros e tudo mais. E se eu não tenho esse prazo, porque cada vez mais o prazo se encurta, porque existe uma tecnologia, então se eu não tenho essa IA para trabalhar, não é questão de não ter a mão de obra, é eu ter uma mão de obra capacitada como a IA, para que eu possa saber o que ela faz para poder trazer. Isso o Sebrae hoje tem desenvolvido e ajudado os empresários a fazer, não é isso? Isso, exatamente. O Sebrae não só nisso, né, em todas as áreas da porta para dentro, que é o que a gente costuma falar, então toda a gestão da empresa, seja essa parte de ajudar a agilizar aí um processo, como utilizar a IA para melhor tomada de decisão dentro da tua empresa, como melhorar, treinar seu colaborador, a parte financeira, marketing, enfim. O Sebrae traz toda a parte de gestão da sua empresa, independente de ser comércio, serviço, indústria ou até agronegócio. Puxa. Então, para qualquer tipo de empresa, conte com o Sebrae. Vocês estão percebendo que o Sebrae já tá mostrando aqui as ferramentas, já começou. Porque assim, eles têm esse mito, né? Essa coisa de... É mito ou verdade? O Sebrae dificulta ou facilita? Na verdade, o Sebrae é uma empresa de consultoria que vem para facilitar. Nós só não fazemos pelo empresário. Não dá também, mas orientamos. Mas aí... É o que eu venho buscar, eu não posso ter essa expectativa que eu vou sair com o bolo feito, mas você vai sair com todo o passo a passo de como fazer o bolo. Ótimo. Isso nós temos em tudo, em todas as áreas, desde marketing, vendas, gestão de pessoas, finanças. Então, mas como que ela vai falar que é para todo mundo, sendo que, sei lá, a formação de empresa para a indústria é uma forma, para serviços é outra. Ok, mas nós vamos ter direcionamento para o teu tipo. Mas a base é uma, mas né? nós entramos. Tem da forma coletiva, e você levanta e fala, agora eu quero saber para a indústria, o que muda, o que não muda, serviço, o que muda, o que não muda. E às vezes você não tem, o pessoal não tem essa visão e acaba não indo, falar, eu vou perder tempo. Mas eu também tenho um detalhe, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso, sem criar polêmica, porque o pessoal não deixa eu criar polêmica, mas vamos falar um pouco sobre isso. Eu tenho minha empresa, eu tenho um funcionário no departamento financeiro. Ok. Ele não tem muita experiência, porque geralmente, uma empresa pequena, o departamento financeiro dele é ou a filha, ou a esposa, ou a sobrinha, ou alguém que ele pegou para ajudar para entrar no banco, tirar extrato. Tá. Então, aquela pessoa talvez não tenha uma experiência ou um conhecimento sobre aquele assunto. Okay. Mas também o empresário ou o comerciante tem aquele medo de mandar o funcionário para que o Sebrae oriente e ensine, e aquele funcionário vem e fala assim, bom, agora eu vou cobrar mais caro. Não tem esse problema? Na verdade, por incrível que pareça, é bem mesclado, viu? Os empresários que já frequentam o Sebrae, eles até usam como uma porta de capacitação da sua mão de obra. Então, primeiro você passa no Sebrae e depois você vem para mim.
às vezes já está, mas ele fala assim, caramba, qual é a grande dificuldade? Vamos pegar essa massa aí da parte de finanças, né? O empresário tem um sistema, então já tem o DRE, já tem o fluxo de caixa, enfim. Só que a tradução disso tudo para o dia a dia, para o que o funcionário traduz e dê para o empresário tomar a decisão, ele não tem. Sabe, Então, ele normalmente manda para o Sebrae para verificar se aquilo como é feito está legal e quais são os melhores caminhos para a tomada de decisão. Tipo, o que é um DRE? O que vai me ajudar? O que não vai me ajudar? Como melhorar a forma... Enfim, ele pede, ele leva até para traduzir esses indicadores. E um detalhe. Muitas vezes, algumas pessoas conhecem, mas precisam ter o pensamento e a decência de falar assim, estou mandando meu funcionário lá, estou investindo na minha empresa e nele. Não estou investindo no funcionário, mas ele precisa abrir mão desse período também, porque o Sebrae também não trabalha depois das 23 horas, né? Não, pelo amor de Deus. Ele trabalha no horário comercial, né? Então o funcionário tem que sair do horário comercial da empresa e até lá fazer mais isso ou menos. Ou não? Existem as consultorias, que são atendimentos mais pontuais, que normalmente são em horários mais comerciais. Mas existe treinamento de manhã, de tarde e de noite, que acaba inclusive 23 horas. Começa às 19 e não tem desculpa. Não tem para depois das 23? Não. Só depois das 23 não tem. Mas nós temos, assim, uma flexibilidade bem grande para quem quer realmente. E uma dica para parar, né, que o empresário pare de falar assim, eu estou investindo, aí ou o funcionário depois vai sair da minha empresa, ou ele vai abrir uma nova, uma concorrente, né? Eu falo que investimento é aquilo que, quando eu falo para o colaborador, ou ele vem me procurar, o que ele quer colocar, o que ele quer nesse curso, o que eu quero que ele vá fazer nesse curso, para depois trazer, sentar aqui e falar, eu vi isso, dá para aplicar aqui, vi aquilo, e não só dar o curso, chegar aqui e tudo bem, fez o curso legal, tem meu diploma, mas tudo bem, acabou. E aí, o que dá para aplicar aqui na tua empresa, já que você investiu no colaborador? O que nós podemos melhorar? O que pode melhorar o teu trabalho? Foi um curso bacana? Você foi com alguma dúvida pontual do que você faz, como melhorar? Porque você tem que voltar, olha, que legal, tudo que a gente faz está perfeito. Ou volta com uma validação. Ou tipo, aqui poderia melhorar. Podemos fazer dessa forma? Então, estimule a seu colaborador tentar melhorar o processo dele. E aí sim investir para que ele venha com resultado para a tua empresa. Então agora eu vou entrar quase numa polêmica. Vixe, vamos lá. Como que a gente consegue, como o empresário, né, ele consegue administrar uma pessoa, um funcionário, um colaborador, sem que ele se movimente de forma errada na sua empresa? Ou seja, eu vou para a empresa, eu vou para um curso, eu volto com uma ideia X, como que eu consigo passar isso para o meu patrão, porque ele é um conservador, ou ele é uma pessoa que não vai entender, aí eu desanimo, eu perco aquele funcionário. Gestão de pessoas, né? Vamos entrar um pouquinho nessa área, sem querer ser polêmico, mas porque eu tenho várias... Na verdade, eu acho que é bem assim, quando o Sebrae é feito para o dono, o gestor da empresa. Então, toda a nossa fala é para uma tomada de decisão melhor para a tua empresa. Então, é para você que assina o cheque, que é o brinco, é quem assina o cheque. A partir do momento que eu falo, olha, meu colaborador vai ser direcionado, seja para um curso de marketing, de vendas, de finanças, de liderança, seja o que eu for, já parte que eu preciso estar aberta, que a pessoa vai vir com ideias, porque ela vai ouvir várias ideias para melhorar e para aplicar na sua empresa. Então, encaminhar um colaborador para ir fazer uma capacitação, uma visita em feira, seja o que for, e chegar aqui e não deixar ele aplicar nada, realmente você vai desmotivar ele. Tá? Porque ele viu um universo, uma gama de coisas aí para que ele poderia tentar executar, que seja 10% daquilo de ideias, você vai peneirar. Não importa. Mas eu acho que a partir do momento a tua empresa precisa oxigenar ideias, melhorar processos, e você tem que investir nas pessoas para isso, para que elas tragam visões diferentes e podar. Aí é melhor não ter investido, não sei. Tá? Porque aí você vai desmotivar a pessoa ao invés de motivá-la. Eu falo isso porque assim, né? Sou contador aqui no ABC já há mais de 30 anos, né? Você falou 25, eu estou há 30 no ABC, misericórdia. A gente vai só se culpando, né? Enfim.
nesse período todo, cuidando de empresas, olhando clientes, olhando situações, olhando mudanças de governo, mudanças de critério de impostos, mudanças em geral, né? Sim. Eu sou do tempo que era 244 horas, 48, aí passou para 244, e aí vai mudando, e aí agora estão querendo mudar mais. E aqui, tudo bem, são mudanças. No Brasil, o mundo está mudando, você é obrigado a se encaixar dentro dessa linha. Sim. Fato. Mas quando você começa a pegar empresas, que você vê empresas grandes fechando, empresas pequenas sofrendo, não por falta de mão de obra só, mas por falta de qualificação, e você consegue chegar lá, eu vejo assim, empresas clientes minhas, a pessoa fala assim, eu não vou mudar, Ricardo, a minha vida toda foi assim, por que eu tenho que mudar? Por que eu tenho que comprar um computador para fazer tal coisa? Por que eu tenho que aplicar isso? Eu vou mandar uma ferramenta para o cliente que a gente fala, não, isso é para facilitar o seu trabalho. Não, é para facilitar a sua empresa, não o meu trabalho. Como que isso hoje o Sebrae consegue enxergar aqui, principalmente no ABC, que tem um polo de crescimento muito grande, né? Não estamos falando de uma coisinha pequena. E a mão de obra, a qualificação, aquela pessoa que não quer mudar, eu nasci assim, eu vou viver assim, eu vou morrer assim, né? Gabriela, e aqui vai, né? Tá. Como que isso muda hoje o Sebrae? Como que o Sebrae? É o Sebrae que vai ou é o cliente que tem que ir? O Sebrae avisa? Não, na verdade nós temos algumas atuações que existe uma parceria com uma empresa, onde nós temos, se não me engano, atualmente dois técnicos na rua visitando e falando um pouquinho do que é o Sebrae, para a pessoa depois, você tem interesse? Eles vão falar em 2, 3 produtos, e aí vem tipo um farol para nós, se ele quer um contato, se ele não quer, enfim, para que a gente possa abrir portas, né? Então, existe sim esse trabalho, então não é um trabalho amplo nos 7 municípios, cheio de pessoas, não, mas existe, até porque nós temos uma grande dificuldade de chegar no proprietário para explicar um pouquinho. Muitas vezes o proprietário está nos bastidores, então, quando ele tem uma portas aberta, é o vendedor, o atendente, né? Então, ele tenta falar ali, mas nem sempre chega, enfim. Então, mas o Sebrae vai, sim, direto na tua empresa, através de um ED. Está lá à disposição, vários cursos, consultoria remota, atendimento remoto, pelo chat, por telefone. Então, você não precisa sair daqui para ser atendido. Se você falar, eu não quero ir até o prédio dali da Figueiras, na Rua da Figueiras, você pode ligar, você pode acessar o EAD, enfim. Nós temos treinamentos que é de segunda a segunda, 24 horas, 100% até subsidiado, sem custo nenhum, totalmente remoto. Então, o que pode falar assim, a mão de obra realmente é um problema, e eu acredito que não seja só no Brasil. Não, hoje em dia, depois da pandemia, alastrou de vez, tá? Mudou bastante. E assim, nós estamos com conflitos de gerações. Então, quando falar assim, poxa, por que a mão de obra tá escasso, né? Tem um pouquinho de gerações, qualidade de vida, estar mais perto. Hoje em dia as pessoas têm um valor muito mais, elas sabem, elas têm acesso a muito mais informações, elas sabem o que elas querem e não querem para elas, né, no ambiente de trabalho. Então, o clima pesa muito. E aí eu sempre escuto, né, e é válido, ninguém demite a tua empresa, demite o teu líder. Então, se teu líder é aquele que não aceita explicar, entender o processo, por que ele faz isso, qual é o papel dele, com clareza, e cada hora, eu estou fazendo isso, agora faz aquilo, parece uma barata tonta, realmente você não vai reter colaborador. Então, quanto mais processos claros tiver e a pessoa souber o papel dela dentro da tua organização, com qual é a minha meta, qual é o meu papel, por que eu faço isso, então ter pessoas para explicar realmente, mais fácil você fica para manter esse colaborador. Uma pergunta em cima dessa de gestão de pessoas. Não querendo quebrar seu raciocínio, mas isso foi muito prejudicado por causa da pandemia. Esse distanciamento, essa quebra de procedimentos, essa quebra de valores ou não? Isso não tem... já vinha por causa do conflito de gerações. Hoje nós temos 3 gerações em uma organização, entrando a 4ª já. Eu falo isso porque muita gente usa a pandemia como uma ferramenta de desculpa mais a pandemia. Porque às vezes eu escutar a pandemia. Não, é que a pandemia ela veio que ela quebrou, eu posso dizer assim, a zona de conforto drasticamente. Sim.
ou você fazia ou você fazia. Não teve né? opção. E isso não teve muita opção. Não atendo o telefone para vender. De repente você estava 100% no telefone. Não uso ferramenta de nada. Ou você mudou ou você não sobreviveu. Então, isso realmente a pandemia veio. O caminho era esse, mas a pandemia... antecipou um pouquinho e muito em alguns critérios. Mas de falar assim de concepção de qualidade de vida, as pessoas já saberem, essa era da informação, nós temos muita informação hoje, né? Vendo de todos. Então, na nossa época não tinha isso aí. Não tinha. Você tinha, quando tinha acesso ao jornal, levantava as mãos para os céus, né? Era publicado o que eles queriam. E hoje está aberto a você entender exatamente várias fontes. Então, as pessoas possuem informação. Aí, quando entra dentro de uma organização onde ela passa, em média, 8, 9 horas por dia. Média, às vezes até mais. E ela não enxerga o propósito dela ali dentro, ela não sabe nem o porquê ela existe ali dentro. Aí fica mais complicado você reter, você motivar esse colaborador, mudar um processo, quebrar resistências de mudança. Então, o gestor, ele precisa dessa visão um pouquinho. Então, isso parte somente da liderança ou parte dos dois lados? Não, na concepção é assim, quem assume a liderança, eu acho que tem um papel importante de querer a mudança também. Sim. Mas quem assina o cheque que fala pode ou não pode, porque tem muitas coisas que hoje em dia não basta eu querer, você tem que deixar eu fazer como o dono da empresa. Mas essa resistência já está, graças a Deus, já está sendo quebrada bastante nas empresas. Às vezes, em um departamento você é mais financeiro. Não, ninguém toca. Mas no resto você já deixa... Aí você vai vendo as mudanças, a liberação vê que realmente funciona, que melhora, e você vai abrindo aos poucos. Então, falar assim, todos os gestores... Não, isso é... Mas vocês, normalmente, né, o empresário ele já está abrindo, vai dando autonomia... em algumas áreas para as pessoas desenvolver o seu negócio. O meu sócio é meu filho. Legal. Né? Então, hoje ele tem... Meu filho e minha esposa, hoje meu filho tem 40 anos. Então, ele é de uma geração diferente da minha. Tá. Eu confesso que para eu liberar, né, soltar as rédeas, não foi uma coisa simples. Tá. Né? Não é nem uma questão de ser uma empresa familiar, mas era uma questão de geração. Então, até o momento que eu entendi que o que ele falava era a mesma coisa que eu, só que de formas diferentes. Então, tinha a linha assim, olha, vamos fazer isso? Não aceito fazer isso. Não, mas aquilo era um conflito tremendo. Quando veio realmente a IA, veio toda essa linha, você começa a entender de uma outra, depois da pandemia, né? Já vinha sendo uma cultura... Porque meu filho sempre foi muito tecnológico, né? Eu sempre gostei, mas ele foi sempre mais avançado. Então, a cabeça dele era muito mais adiante do que a minha. Isso influencia. Quando você tem duas pessoas numa idade X e Y, você consegue trabalhar desde que eles falem a mesma língua. Então, não estou nem falando da sociedade, estou falando até de uma liderança. Se eu tenho uma empresa... colaboradores, independente da idade, e tenho uma liderança independente da idade, mas que tenha falando a mesma língua, acho que isso anda, né? E a inteligência artificial veio para isso, para unir essas duas linhas, mas ainda a idade ainda atrapalha um pouco. Mas né? ela veio para ajudar, para que você levante os indicadores para ficar mais fácil eu te convencer que a minha linha pode dar certo. Ela te traz... Não é achismo, fato. É falar que o jovem vai ensinar o mais velho... Isso, ela quebra um pouquinho de paradigma. Então, por exemplo, isso é bom. Olhar aqui que você tem, sei lá quantos relatórios, ela pega essa IA para pegar as principais informações e te trazer numa página e fala, tá vendo, ó as informações que você quer para cá. Aí você, opa, como assim? Aí você começa a falar, eu para chegar nessa conclusão, de repente estava com um book aqui de 50 folhas para analisar. Ele em 5 minutos me trouxe uma única folha com todas as análises.
Então, dá para ajudar. Então, ela veio para fortalecer que ela não é uma concorrente, ela não vai substituir ninguém, mas ela ajuda. Que o que eu estou falando, tentando me comunicar, não é achismo, é fato e acontece de repente na tua empresa e vem para melhoria. Então, é assim, é tudo positivo. Por que eu falo isso, né? O Sebrae, eu acompanho o Sebrae há muitos anos. Sim. Aliás, eu fui uma pessoa que procurou o Sebrae quando eu comecei a minha empresa. Né? O Sebrae me ajudou lá atrás, era ali no centro de Santo André, ainda numa ruazinha. Sim, do lado onde é hoje, na Monções. Não, e aí era muito difícil, não era nem na Monções, era no centro de Santo André, na rua dos bancos. Não, então já foi Coronel Fernando Prestes. Coronel Fernando Prestes, eu não lembrava o nome, perdão. E nós fomos lá e meu filho tinha 13 anos, eu fui lá e falei, eu preciso, porque assim, eu era alguém de escritório, mas eu não era alguém que administrava o escritório. Não era um gestor. Então, eu tinha que aprender a ser gestor, porque eu sabia os processos, mas não sabia fazer a gestão. Então, assim, eu entendo que essa dificuldade eu vejo em algumas pessoas, que eles ainda são aquelas pessoas que são os seus gestores pessoais, mas não conseguem fazer a empresa... Né, até no bate-papo antes da gente entrar no podcast, nós estamos falando sobre isso, né? A pessoa fica limitada à sua operação e não consegue fazer a gestão. Perfeito. Né? Então, isso hoje, a IA, ela vem... Tem gente que não tem nem sistema ainda de financeiro, é na planilha do Excel, é no tem caderno. Tem sistema, o próprio sistema não conversa com todas as áreas, exatamente. Nossa, vejo isso acontecer em vários lugares. Mas você viu que você tocou num ponto importante? Não adianta ter sistema, ter IA, ter nada, essa pessoa não tem o comportamento de querer mudar. De querer fazer isso. Então, eu preciso querer sair da operação, eu preciso querer melhorar algum processo, eu preciso entender que o meu negócio eu tenho que ter uma visão sistêmica e eu não consigo enxergar a minha empresa toda, eu estando no processo. Eu vou ter uma clareza melhor se eu tiver pessoas executando e eu absorvo, né, todos os indicadores para uma tomada de decisão. E para isso o Sebrae tem, que é um programa da ONU, inclusive, que só o Sebrae ministra aqui no Brasil, o Empretec. Ele quebra o paradigma porque ele mexe com os 10 comportamentos empreendedores na prática. São 5 dias de treinamento, não pode trabalhar, não pode estudar, porque você vai e volta para sua casa, mas cheio de atividades, só para você melhorar esse comportamento, viu? Isso é para quem? Eu vou falar para quem quer empreender ou para quem já tem empresa. Se eu quiser ir lá e aprender... Investe, que vale a pena. Vale a pena. Eu acho que eu vou fazer isso, se você que está nos ouvindo entender que isso é importante, entender, é importante. É importante. Não é porque eu já estou na área há X anos, mas toda mudança e todo aprendizado, ele é saudável. Sim. Né? E eu acho que vocês devem aprender e querer ir lá buscar o Sebrae. O Sebrae, pessoal, para quem não conhece aqui no ABC, ele está na Rua das Figueiras, 315, em Santo André, no bairro Jardim. Isso. É um escritório fantástico, eu visitei lá esses dias, é a coisa mais linda. Tem o cowork. Sim, tem um estúdio para tirar fotos. Para fazer um podcast. Não. Eu acho que ali a acústica ainda não está tão boa, mas poderia mas dá fazer. Ter um bate-papo. Dá para ter um bate-papo. Dá para ter uma conversinha assim. Né? Eu fiquei assim apaixonado pelo escritório, fui muito bem recebido e eu tenho certeza que quem for também será tão bem recebido quanto eu fui. Com certeza. Eu agradeço demais essa recepção. Mara, eu tenho uma pergunta para fazer para você, assim, bem simples. O que o Sebrae tem para oferecer para esse monte de gente que está nos ouvindo, o povo que está nos ouvindo? Porque eles sabem um pouquinho, né? Mas vamos falar um pouquinho mais? Eu falo assim que o Sebrae, ele tá para... Mara, já sei tudo, o que eu preciso? Vai lá, conversa com a gente. Normalmente, como eu falei, tudo que é de gestão. Tenho problema de retenção de colaboradores, não sei como motivar, não sei se hoje meu preço está correto, se a minha margem de lucro, ponto de equilíbrio, divulgação, estratégia para divulgação, treinamento de vendas, enfim. Tudo que precisar da porta para dentro, que é gestão, o Sebrae está ali para te orientar. Então, eu vou abrir uma empresa com a minha esposa, meus 5 filhos, minha cunhada, minha nora, meus primos, meus sobrinhos. Já vou abrir uma empresa grande, ok? Que é uma empresa que é familiar, não vai dar problema.
Ah, tá bom. Então, o Sebrae vai me ajudar a fazer a gestão de tudo isso. Olha, vai me ensinar a lidar com a minha... Eu gosto de com falar... meu cunhado. Jesus amado. Olha, se vocês tiverem o comportamento de separar o profissional do pessoal, vai dar jogo. Agora não pode misturar. Deixa para brigar com o almoço de família, o que for pessoal lá no da domingo. Família, isso. E da porta para dentro, vamos trabalhar e brigar sobre o negócio. Se você souber... De novo, comportamento. Se você souber separar, ok. Isso, então, eu fiz essa brincadeira, mas eu entendo assim, que o Sebrae, eu falei isso, porque se eu quiser montar uma empresa, acho que o primeiro passo a ser dado é procurar alguém que faça uma consultoria. E nós temos essa orientação lá também. Como montar uma loja, como abrir uma vitrine, como abrir um espaço, como entender sobre precificação, porque vai ser muito importante saber precificar seu produto hoje. Na reforma tributária, ela veio e o ponto principal é a precificação. Se você não souber isso, você está enrolado. Então, além de procurar o Sebrae para dar essa orientação, um profissional, um contador, que vai orientar as duas bases. Então, os dois vão andar juntos. Foi até bom você tocar nisso, porque, como eu falei, 25 anos no Sebrae. Nós nunca fizemos nada de serviço de contador. Não ai, Mara, vem fazer... Não, nós não somos empresa de contabilidade. Nós Ainda bem. Não, é porque muitas pessoas acham também, né? Então, a nossa parte de contabilidade é só a parte estratégica. Qual o tipo de regime que você está, como você coloca isso na tua formação de preço, mas falar assim, não, tem que fazer esse. Não, isso nós não fazemos, tá? Isso aí realmente é contador, como também nós não fazemos, eu tenho que ter um contrato social ou um contrato de prestação de serviço. Nós orientamos se aquele que ele tem está correto ou não, mas nós não temos assinatura de advogado, nada para executar. De novo, somos uma empresa de consultoria, nós não executamos nada para o empresário. E essa consultoria, gente, é totalmente gratuita. Né? O Sebrae, a consultoria. Eu entendo que tem alguns pontos que o Sebrae tem alguns trabalhos que aí tem assim, o seu investimento a ser feito. É aquela consultoria mais pontual, quando você vai no Sebrae, eu queria saber como começar meu negócio. Aquele plano de negócios é totalmente subsidiado. Eu gostaria de olhar aqui se o meu DRI está correto, 100% subsidiado. Agora, não, eu quero uma consultoria mais, eu quero trabalhar o clima organizacional da minha empresa, eu quero fazer toda a parte de plano de marketing, olhar, aí um acompanhamento mais, digamos assim, estruturado, aí ele tem um investimento por parte do empresário. Investimento, porque é investimento. O empresário tem que parar de saber que o custo dele é o investimento, não é. O investimento é o rendimento dele. Isso. Tudo que ele investe na empresa dele, ele vai ter retorno. Exatamente. Agora, tudo que ele entende que ele vai tirar da empresa dele vai ser custo. Aí realmente vai ser custo. Sim. Né? Eu entendo isso. Agora, vamos falar um pouquinho sobre, de novo, a inteligência artificial, mas agora com uma data específica. Vamos. Que agora nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso final. Né? O Sebrae, ele nos convidou a Samar, né, através do podcast do escritório, a participar de uma palestra extremamente gratuita, lá na sede do Sebrae, na Rua das Figueiras, 315, no dia 29 de abril, às 16h30. Vamos estar falando sobre inteligência artificial, o seu tempo e a sua eficiência. Eu acho que isso vai trazer muito resultado. Sim. E todos estão convidados. Né? O Sebrae tem um espaço maravilhoso, né? Cabe 130 pessoas, 140 pessoas. Eu estava falando com... na verdade, se abrir tudo, ele estava falando para mim, eu tenho uma parte que cabe uma quantidade, mas se eu abrir, cabe uma quantidade. Poxa, olha, não perca essa oportunidade, entre em contato, né? Faça aí a sua inscrição. É uma palestra rápida, que vai ser em torno de 1h30, para falar como a inteligência artificial já está dentro da sua empresa e como você vai tirar o melhor proveito dela em todas as áreas da empresa. Então, vai ter exemplo na área de marketing, na área financeira, na área de processos de pessoas, na área de vendas. Então, ele vai falar exatamente o que tem no mercado e como você utiliza para tirar o melhor proveito dentro da sua empresa. Então, olha, você vai ter ali a oportunidade de conhecer ferramentas. Isso. Vai ouvir sobre elas, vai saber como aplicar elas dentro da sua gestão. Exatamente. Óbvio, né? Vamos aqui de novo falar que o Sebrae vai indicar, vai orientar e vai mostrar. Isso. O Sebrae não vai trabalhar para vocês em cima disso.
né? E nem a Samar, nem nenhum contador, nem nada. Quem tem que trabalhar sobre isso é você, empresário. Tem que fazer esse investimento e entender que isso é uma ferramenta que vai trazer rendimento à empresa dele. Mas muito do que é mostrado não precisa nem muito investimento, tá? É mais a disciplina de começar a colocar em prática para ir testando como algumas coisas já dá para ir colocando sem... Gratuito, né? Gratuito, consegue já ter um melhor aproveitamento no dia a dia, porque ela vai gerar uma produtividade melhor para a tua empresa. Mesmo usando ainda gratuita, ainda consegue. E olha só, você empresário que está nos assistindo, entenda, se você está realmente precisando resolver problemas da sua empresa, o Sebrae, ele é um braço tão forte, mas você não tem que ter medo de investir no seu colaborador, de investir no horário, porque, óbvio, não adianta falar assim, meu colaborador vai trabalhar o dia inteiro para mim, das 7 às 11 ele vai fazer um curso no Sebrae para mim. Não. Eu acho que você tem que investir. Tem os horários do Sebrae, que o Sebrae vai investir. Invista nele. Invista na tua empresa, né? Não seja... E tem mais, egoísta, quem for né? nesta palestra, ainda após falar, né, de todas as ferramentas que tem, muitos empresários ainda falam assim, mas eu tenho um grande fluxo e não tenho retenção, por exemplo, de clientes, né? Sim. Ou eu tenho um problema de ter fluxos em horários ou picos extremos, eu não sei como lidar, enfim, então tudo isso a IA ajuda. E aí nós também, para quem está lá, nós ofertamos uma consultoria pós para melhorar. Então, gente, por exemplo... Olha que brinde, mano. Olha que fechamento. Por exemplo, imagina que vai uma loja de material de construção. Vou chutar um exemplo. E aí ele fala assim, é legal isso, mas o meu atendimento não é contínuo das 8 às 5 com o mesmo fluxo. De gente. Então, nós ofertamos uma consultoria de mapeamento de processos da pessoa. Então, vai ficar um consultor lá para mapear. Aí, depois, a solução que a IA pode te ajudar junto com esses indicadores qual é a melhor programação do meu colaborador em horário de almoço, entrada, saída. Então, tudo isso vem para ajudar, tá? Então, para quem vai ter alguns tipos de consultoria ofertada após e sem custo. Tá vendo? 100% subsidiado, mas tem que ir. Olha lá, pessoal. Não tem como falar que não dá. Pelo amor de Deus, nós estamos num ano de mudança geral no país. Posso falar mais um pouquinho? Claro. Tem gente que fala assim, não acredito nisso, mas é verdade, gente, não vai ter custo. Zero. Não é vendido nem a palestra, nem essas consultorias. Nem pós-palestra, porque o pessoal fala assim, você está dando de graça agora e você vai me cobrar. Não, pessoal, está aqui a Mara. Não tem que comprar nada para isso, tem que comparecer. Ela trabalha 25 anos no Sebrae daqui. Ela não está falando besteira, né? Ela veio aqui falar com certeza do que está sendo falado. Isso, exatamente. Tem que ter empresa, óbvio, né? Normalmente esse produto que a gente fala e oferta, realmente a pessoa tem que ter um CNPJ ativo. Não vai lá passear, porque, exatamente, porque é atrelado, porque nós somos auditados. Então, para que a gente invista, a empresa tem que existir. Então, não é para, mas eu sou autônomo. Infelizmente, tem que ter um CNPJ, porque tem um investimento por parte do Sebrae. Tem que ter uma atividade fluente. Não adianta eu ter apenas uma MEI e não fazer nada, só porque eu tenho uma MEI. Então, entenda, pessoal, olha, o Sebrae está ali realmente para ajudar, está ali realmente para fazer algo importante para o bairro, né, para o município, para o estado, daquilo que nós estamos vivendo hoje aqui. E o crescimento, principalmente do ABC, né, de empresas que estão abrindo em grande escala, né? Fizemos uma pesquisa agora, mais 75 mil empresas abrindo no último ano de 25, né? E isso é importante, né, ser dito, mas que procurem, né, uma assistência. Não adianta só abrir, não só por necessidade, né? Sim, por oportunidade. Então, mas se a pessoa tiver a visão que abriu hoje por necessidade e não quiser se manter no executor, ela consegue sair disso aí. Mas ela vai para ser gestor, passa a ser oportunidade. Abriu por necessidade, mas é a oportunidade que o Sebrae e as pessoas estão dando de dar ajudar nessa gerência, ajudar nesse crescimento da sua empresa. Bom, estão convidados dia 29 de abril, às 16h30, no Sebrae, na sede do Sebrae, sobre inteligência artificial.
Vai estar no link nosso aqui, você vai estar lá o endereço, o dia, a data, né? Compareça, vocês vão ter brindes, presentes lá, grandes presentes que eu digo, né? Mas é um presente, né? Ah, sim, essa consultoria para quem tiver interesse, não vai ser obrigado, para quem tiver interesse, com certeza, é um baita de um presente, né? Porque é de graça, a pessoa é de graça, então é de graça mesmo, mas tem que comparecer. Tem que comparecer. Não vai ser por vídeo. Não. A conferência é presencial. É presencial. Essa vai ser presencial. Não vai ter isso gravado. Não vai ter que estar lá. Não vai ser híbrido, é presencial. Este é presencial. Olha, não percam. É uma grande oportunidade. É uma riqueza até entre eles, né? Para fazer um network, para entender a dor do outro. Ou o exemplo que um já usa, se deu certo, se não dá. Você aprende. Em sala de aula você aprende muito. Eu garanto que boa parte dos meus clientes vão estar lá. Ai, que bom. Porque o convite já foi estendido, legal. A gente já está divulgando isso para os nossos clientes e agora divulgando isso para vocês via podcast. Mara, quero agradecer imensamente a sua presença. Pena que nosso bate-papo sempre dura um pouco, não adianta, a gente não consegue fazer muito, mas eu já te deixo o convite para a gente falar sobre gerenciamento de pessoas, né? Isso vai ser legal, hein? Isso vai ser. Com polêmica ou sem polêmica? Um pouquinho, só um pouquinho de polêmica. Um pouquinho. Às vezes eu tô aqui, então eu tenho aqui hoje o Caio, o Luiz, né? E o Luiz fica sempre para mim. Hoje ele não fez, hoje ele se comportou. E o Caio, então eu quero agradecer o Caio, quero agradecer o Luiz, que estão sempre atrás das câmeras aqui nos ajudando, fazendo tudo isso acontecer. Quero agradecer o Sebrae pela sua presença, pelo tempo deles, pelo investimento deles, investindo nos clientes, investindo em nós, né? E sempre está aberta a porta do podcast da Samar e da Samar Contabilidade também. E obrigada pelo convite, o Sebrae. Agradeço em nome do Sebrae e o meu pelo convite. E estou de portas abertas. Foi muito bom conversar com você, Mara. Obrigada, viu? Pessoal, muito obrigado. Até o nosso próximo episódio. Fiquem com Deus. Obrigada, viu, gente? E compareçam lá dia 29. 29. Tchau. Às 16h30.